Olá, gente! Estamos começando mais um Viva Bem, o seu programa de saúde e bem-estar, qualidade de vida. O nosso encontro marcado para a gente estar sempre falando de um tema importante ligado à saúde. Temas que são muito relevantes para você ter saúde, bem-estar e qualidade de vida. Bom, nosso Viva Bem de hoje a gente conversa com a doutora Ana Jovina, pediatra, presidente da Sociedade Sergipana de Pediatria. E é claro, né, a gente vem acompanhando e com preocupação, infelizmente, os casos de síndrome gripal, nossas crianças adoecendo e adoecendo com uma gravidade que chama a atenção. Essa intensificação desse período de chuva, essas mudanças bruscas na temperatura, nesses meses agora, tem realmente preocupado as nossas autoridades de saúde. E ela é uma especialista, ela é uma autoridade em saúde que a gente conversa a partir de agora. Doutora Ana Jovina, muito obrigada por estar aqui mais uma vez no nosso Viva Bem. Tudo em paz? Oi, Magna, tudo em paz, graças a Deus. É sempre um grande prazer conversar com você. Bom, doutora Ana, e a gente sabe, né, que esse é um período todo ano, né? É a mesma história. Mas a gente tem percebido que parece que a cada ano se agrava. E aí nós estamos numa espécie de pós-pandemia. Então, isso é algo que realmente preocupa a todos nós. Está mais grave? Está mais preocupante comparado a anos anteriores? Sim, exatamente. Todo ano, nesse período de outono e inverno, a gente vê um aumento considerável dos casos de infecções respiratórias. Só que o que fugiu à regra esse ano e o ano passado a gente também já viu isso, a gravidade dos casos. Então, as nossas crianças adoecem muito nesse período e esse ano adoeceram com a maior gravidade. Então, por isso que a gente viu um colapso muito grande das unidades de internação. Muita gente adoecendo ao mesmo tempo e com a gravidade maior, com necessidade de internações, enfermarias, apartamentos e UTIs. Então, a gente pagou um preço muito alto esse ano por conta disso. Agora, doutora Ana, tem relação com a pandemia, o fato das nossas crianças terem ficado mais guardadinhas, de serem as últimas, podemos dizer assim, a receber a vacina, e aí a imunidade, elas não estarem preparadas para esses vírus? Seria isso? Tem alguma relação ou não? Tem sim, em parte sim. Mas não são somente as crianças maiores, aquelas que ficaram guardadas em casa durante esse período, que estão adoecendo com gravidade. Então, uma grande parcela de responsabilidade se deve ao isolamento que as crianças tiveram, as escolas fechadas, ao ficar em casa, sim. Então, o sistema imune ficou um bocado de tempo parado, sem exposição, e quando as crianças voltaram, foi uma exposição muito intensa e uma resposta com uma gravidade maior. Mas a gente também viu uma gravidade maior nos pequenininhos, nos que nasceram pós-pandemia, que nasceram a partir de 2022. Bronquiolites mais graves, crianças pequenas fazendo pneumonias. Então, tem também a ver, além da pandemia, Magna, a baixa cobertura vacinal, né? Então, infelizmente, a gente vem avisando há muito tempo que não vacinar, a doença vai voltar. E é o que a gente viu com a poliomielite em alguns países, com o sarampo, inclusive aqui no Brasil, e as infecções pulmonares bacterianas, pneumococo, influenza, que tem vacina, cobertura baixa, a doença volta, né? Pois é, então, olha, veja que a doutora Ana Jovina fala de algo que é extremamente preocupante, que é a baixa cobertura vacinal. E, infelizmente, nós não estamos atingindo uma meta que éramos, pelo menos assim, até aqui mesmo, nosso estado, nossa cidade, era coisa rápida. E aí comemorávamos muito isso. E, lamentavelmente, não está acontecendo. E a doutora Ana está citando aí, e ela vem sempre citando todas as entrevistas, o retorno e o risco de retorno de doenças que já eram consideradas, vamos dizer até que quase que erradicadas, não é, doutora Ana? Então, mais uma vez a gente reforça que se deve, infelizmente, esse descrédito nas vacinas, que sempre foram tão confiáveis. Então, essa onda de fake news atrapalhou muito a vacinação no Brasil.
No Brasil só não, no mundo, mas a gente fala no Brasil porque o Brasil é um país que vacina, que sempre teve uma tradição de vacinar. O Programa Nacional de Imunização do Brasil é modelo, é exemplo, e a gente sempre bateu metas com muita facilidade. Sergipe, Aracaju sempre bateu meta de vacinação com muita facilidade. Mas, diante das redes sociais, que as informações chegam com muita rapidez a todo mundo, e nem sempre chega a informação correta, as fake news atrapalharam muito o movimento de vacinação no Brasil. Então, e aí a gente sempre fala, né, Magna? A gente repete sempre, se não vacinar, a doença vai voltar. Então, a doença está voltando. E também a gente tem as vacinas contra a gripe e esse ano, desde o ano passado, as vacinas contra a Covid. Então, são infecções virais cuja vacinação protege contra os casos graves. Então, se a gente viu uma baixa cobertura, se a gente atingiu agora 50% de cobertura contra a influenza, o vírus da gripe é muito baixa. Então, se a gente tem uma população pouco vacinada, os casos mais graves, porque a vacina protege contra casos graves, não é? Contra internações e mortes. Se a população não se vacina, vai ter mais gente adoecendo e com uma gravidade maior. Daí que a gente sempre bate a importância da vacinação, a importância individual e coletiva. Uhum. Bom, doutora Ana, vamos falar um pouquinho então de alguns cuidados, né? Claro, vacina é primordial, vacina a gente tem que continuar, né? Sempre falando como é uma conquista da ciência. Nós temos um plano de vacinação que é invejável, né? O Brasil sempre foi reconhecido por isso, tudo de graça no nosso sistema SUS, e a gente tem que continuar combatendo, como disse a doutora Ana Jovina, fake news. Mas vamos falar sobre cuidados, e aí dá essas dicas e orientações aos pais, que sempre, né, todo ano é a mesma coisa, mas a gente sempre fica com receio, porque de repente não é um vírus novo, ele deixa minha criança tá diferente de outra gripezinha que ele já pegou em outro momento, enfim. E aí a gente está ouvindo falar muito da bronquiolite, né? E dessa evolução para uma pneumonia e rápido, e a nossa criança já indo para até mesmo para UTI. Essa ação desse vírus, dessa forma, é porque ele mutou, é porque o clima, é o ambiente, a que se deve e como é que ele age, doutora Ana, e como os pais devem ficar atentos para agir de imediato antes que a situação e a saúde da criança se agrave. Como é que os pais devem agir? Então, a bronquiolite é uma infecção respiratória que sempre aconteceu. Todo ano a gente tem esse surto de bronquiolite nessa fase. E ela afeta principalmente crianças pequenas. E tem um grupo que tem uma possibilidade maior de ter a infecção grave, a bronquiolite grave, que são os bebês que nasceram prematuros, que têm probleminha pulmonar e que têm cardiopatia. Então, como é que se manifesta a bronquiolite? O que é a bronquiolite? É uma inflamação dos bronquíolos, que é a parte finalzinha da árvore respiratória, causada por um vírus, na maioria das vezes o vírus sincicial respiratório. O começo dessas infecções virais, Magna, é muito parecido. A bronquiolite começa como começa uma gripe, como começa um resfriado. Narizinho escorrendo, aquela secreção nasal, uma febre, recusa alimentar, uma tosse. Na maioria das crianças, evolui com resolutividade, como qualquer quadro viral. Ele é autolimitado, ele vem e vai embora. A infecção respiratória viral, ela vem e vai embora. Mas nem todas as crianças funcionam dessa forma. Em algumas crianças, a doença progride, ela vai evoluindo, e esse comprometimento, que era inicialmente de via aérea superior, de nariz, de gargantinha, ele vai chegando à via aérea inferior. E aí sim que causa a dificuldade respiratória, o cansaço, a necessidade de internação, de oxigenoterapia, algumas vezes até de ventilação assistida. Então, a gente costuma falar assim, que os 3 primeiros dias a gente não sabe o que é que está se passando, se é um bronquiolite, se é um resfriado, se é uma gripe. Com o decorrer da evolução é que a gente vai saber, e daí é que a gente vai tomar a conduta esperada. Mutação viral, a gente não conhece ainda se está acontecendo, se o vírus está mais virulento, mais agressivo. O que a gente vê é que o vírus está circulando mais,
Mais crianças estão adoecendo. Consequentemente, se eu tenho 100 crianças adoecendo e 10% evolui para a gravidade, 10 irão ficar mais graves. Mas se eu tenho 1.000, 100 terão a doença mais grave. Então, o que a gente viu esse ano foi que muitas crianças adoeceram ao mesmo tempo, então a proporção dos casos graves de bronquiolite também aumentou. Outra coisa também, a bronquiolite tem um imunobiológico contra ele, que a gente chama de vacina contra o vírus sincicial respiratório para uma população muito específica, que são os prematuros, as crianças com cardiopatia e com problema pulmonar até os 2 anos de idade. O ano passado, a gente teve uma cobertura muito baixa também do palivizumab, que é a vacina que a gente usa contra a bronquiolite. Então, se no ano passado a gente teve uma cobertura grave, as crianças não imunizadas no ano passado terão um risco maior de ter a doença. Esse ano, felizmente, se aumentou a cobertura do palivizumab, as famílias aderiram, os profissionais orientaram, e a gente acredita que o ano que vem vai ser um ano mais tranquilo em relação à bronquiolite. Pois é, então é o que a gente espera também, mas é aquela história, né? Os alertas estão sendo dados, mas é importante que cada um faça a sua parte. Aí, doutora, só um minutinho, tem um outro fator de risco importante também, que é a exposição à fumaça do cigarro. O tabagismo na família também é um fator que pode levar a uma bronquiolite mais grave. E o baixo período de aleitamento materno. Criança que mama mais tempo, que tem mais tempo de aleitamento materno exclusivo, tem uma proteção maior. Então, a queda do aleitamento materno também pode estar relacionado a essa infecção mais grave. Bom, gente, nós estamos conversando com a doutora Ana Jovina, que é pediatra, presidente da Sociedade Sergipana de Pediatria. Nós estamos falando sobre as síndromes gripais, nesse período, como eles estão afetando e atingindo as nossas crianças. Doutora Ana, vamos falar da prevenção, né? O que é possível fazer para reduzir este, né, impacto ou que as crianças sejam atingidas aí pelo vírus, que o contágio aconteça e não mudar tanto essa rotina delas, e o que é que os pais podem fazer? Qual a orientação? Então, a prevenção contra as infecções, ela começa por uma boa alimentação. Então, manter o aleitamento materno o tempo maior possível que as famílias conseguirem, de forma exclusiva até o 6º mês. Começar no 6º mês uma alimentação complementar adequada, baseada em alimentos in natura, evitar alimentos processados e ultraprocessados na alimentação materna, na alimentação das crianças, principalmente nas crianças maiores, em todas as faixas de idade. Então, quando a criança começa a ir para a escola, começa a pedir as comidas, ofertar para elas, criar o hábito de frutas, de legumes, de hortaliças, para que essa alimentação adequada responda na imunidade dessa criança. Evitar o tabagismo em casa, evitar que essa criança se exponha à fumaça do cigarro. E a gente tem a proteção coletiva, que um proteja o outro. Então, evitar mandar crianças doentes para a escola, os adultos doentes, usar máscara, fazer uma limpeza mais frequente das mãos, seja por lavagem frequente ou uso do álcool gel. E crianças maiores que já sabem manipular a máscara, se estiverem doentes, também usar a máscara, não é, Magna? Uhum. E as limpezas de superfície também. A gente esperou que com a pandemia a gente aprendesse, a gente tivesse essa lição, que sintomas respiratórios significa uso de máscara. Se você está doente, você vai ter que trabalhar, mas vai de máscara. Evite estar circulando sem necessidade se está gripado, porque uma gripe em você, adulto saudável, pode não ser nada, mas um bebê que tem uma cardiopatia, que tem uma síndrome, que tem uma coisa, pode levar a síndrome respiratória aguda grave. Então, evitar essa circulação do vírus. Uhum. Olha que coisa interessante, e já em outra oportunidade até conversei com a doutora Ana Jovina sobre isso, e ela agora cita exatamente, a pandemia ela poderia ter deixado um legado, né, doutora Ana? A gente sempre fala da história do legado da pandemia, e aí, e um deles seria isso, esses hábitos que sempre, né, existiram, pelo menos a orientação
do cuidado para você evitar um contágio. Se você está doente, você se recolha, ou você adote alguns hábitos como esse, da higienização das mãos. Existe um dia, né, que é dedicado à higienização, a se falar da higienização das mãos. E veio aí a pandemia e a gente disse, olha, de repente isso vai ficar. Esse hábito, essa questão da educação, isso é uma questão de educação. E poderíamos começar a fazer isso com as nossas crianças, porque quando você... eu tenho também esse pensamento, se a gente começa a educar os pequenininhos, ele vai crescer, um adolescente, um adulto, muito mais educado e mais preparado. Mas, lamentavelmente, né, doutora Ana, parece que esse hábito, ele não foi incorporado como nós gostaríamos. Do cuidado, se você está gripado, até você adulto, você usar uma máscara, se você não puder faltar ao seu trabalho, não tiver condição, e a higienização das mãos e das nossas crianças também. E olha, eu digo, gente, até em ambiente hospitalar, em ambiente, são poucos o que aí os profissionais usam a máscara. Já tem gente que até aboliu, ou fica embaixo do pescoço, como se fosse um colarzinho, ou até nem usam. Pense, doutora Ana, isso não entristece? Não causa até uma certa, né, decepção, a gente pensando que, poxa, infelizmente não valeu muita coisa? Sim, sim. É muito triste a gente ver que não aprendemos com tanto sofrimento. A pandemia foi muito sofrida. Sim. A gente perdeu parentes, perdeu amigos, colapsou unidades, as unidades de saúde trabalharam com carga absurda de trabalho e a gente viu que a máscara era o que fazia a diferença. Eu trabalhei durante toda a pandemia atendendo criança gripada, criança com Covid, e eu não adoeci trabalhando, porque eu usava sempre minha máscara, porque a gente higienizava o consultório após cada criança sair. Então, a máscara provou que é uma forma de você evitar que o outro adoeça. Mas o brasileiro não adotou esse hábito. A primeira oportunidade que teve de se livrar da máscara, se livrou. E aí a gente está pagando esse preço, né, Magno? Olha aí, a gente não se usa a máscara, não se usa a máscara, não se faz a proteção que deve ser feita, não se pensa no outro. Se eu estou doente, eu vou evitar que o meu vizinho, que o meu amigo, que o meu filho, que meu parente adoeça usando a máscara, lavando a minha mão. Mas, infelizmente, o brasileiro não aprendeu com a pandemia e não usa. Eu vejo colegas trabalhando, sim, sem máscara. Eu estou aqui conversando com você sem máscara, mas a minha máscara está aqui. Quando eu voltar para o meu atendimento, eu vou voltar com a minha máscara. Os nossos alunos, a gente orienta que use a máscara nos ambulatórios. Tem que ficar com esse legado da pandemia. Pois é, gente. Enfim, então a gente vai continuar falando disso. A doutora Ana sempre citou esse exemplo. Olha, eu não tive a Covid, por quê? Porque adotou hábitos. E é o exemplo, né? O exemplo, quando diz assim, o conselho é bom, mas o exemplo ele arrasta, né? Ele ensina de verdade. E essa é a referência que a gente poderia, já que nós estamos falando com uma pediatra, de educar desde cedo as nossas crianças. Mas enfim, se você tiver essa consciência, faça isso, multiplique, compartilhe essa informação que é um especialista que está passando para a gente, que vive o dia a dia e tem acompanhado o sofrimento que foi uma pandemia e agora que é as nossas crianças, né, os hospitais lotados, enfim. Para a gente finalizar, já encerrando aqui o nosso bate-papo, doutora Ana, essa questão ainda da estrutura, né, da estrutura necessária que a gente precisa. A gente sabe que nós talvez tenhamos aí uma dificuldade em relação a número de pediatras, talvez, mas assim, a estrutura para receber as nossas crianças, e é sempre nessa época que a gente sabe do sufoco, é que aí a gente vê cadê a estrutura para atendê-las. Infelizmente, é um problema que precisa ser discutido, ser tratado e precisa de solução, não é isso? Sim, sim. Todo ano a gente sofre, né, Magna? Todo ano. Cadê leito de UTI? Cadê área vermelha para acolher as nossas crianças? Esse ano, até que teve uma organização melhor. O Estado se antecipou, o município também, mas não deu conta. Aumentaram leitos críticos de vermelha e amarela, leitos de UTI não. A gente tem a mesma quantidade de UTI que a gente tinha há 2 anos atrás, 3 anos atrás. Mas se aumentou vermelha e amarela, que consegue acolher essa criança mais grave. Mas não deu conta.
por conta da gravidade muito maior que foi esse ano. Assim, a sociedade não tem ideia do que está sendo ainda sofrido, porque ainda estão cheios, né? Os hospitais ainda estão lotados. Então, não faz ideia de como as crianças e os profissionais de saúde sofrem nesse período. Mas a gente está vendo a luz no fim do túnel, né? A gente tem uma UTI a ser inaugurada no Hospital Universitário, que com muita briga da sociedade, do Ministério Público, conseguiu convencer a EBSER Nacional de que precisa dessa UTI, e vai sair essa UTI do Hospital Universitário, que vai prestar um serviço muito relevante, não só no período de sazonalidade, mas também nas cirurgias infantis. E a gente teve uma conversa muito boa com a Secretaria do Estado, com a Secretaria do Município de Aracaju, na elaboração de fluxos de acolhimento, pensando nessa situação atual, mas principalmente para o ano que vem, que o ano que vem a gente tem uma estrutura melhor de leitos e de fluxos também, de protocolos, para que as nossas crianças e os nossos profissionais não sofram tanto, porque esse ano foi difícil, muitos óbitos, a gente teve perdas, e a gente não quer que no ano que vem, a gente espera que no ano que vem que se estruture melhor para que a gente não sofra como a gente sofreu esse ano. E a gente está vendo que talvez vai ser melhor no ano que vem. Tomara, verdade. Bom, doutora Ana Jovina, sempre uma alegria enorme conversar, né, tê-la aqui no nosso Viva Bem, ouvi-la e, enfim, de forma assim tão didática e deixando sempre essa mensagem, essas orientações. Quero lhe agradecer mais uma vez. Espero em breve nós voltarmos a conversar e de outros assuntos ligados à pediatria, ao cuidado da saúde das nossas crianças. Muitíssimo obrigada, beijo grande por estar aqui, né? Tudo de bom. Obrigada mais uma vez por estar aqui no nosso Viva Bem. Eu que agradeço, Magna. É sempre muito bom, muito agradável conversar com você e com assuntos tão importantes sobre a saúde da infância, levar essas informações. O seu programa tem um alcance muito grande, então é sempre bom estar falando sobre a saúde infantil com você. Pois é. Bom, gente, então no próximo programa, outro tema, outro assunto importante para a gente conversar aqui e sempre com convidados importantes aqui no nosso Viva Bem. Beijo grande a todos, obrigada Matheus, obrigada Fernando e até o próximo encontro. Até lá, gente!